Vamos lá, eu mostrei lá nos stories. Deixa eu ajeitar só a câmera aqui um pouquinho. Eu mostrei lá nos stories os materiais que eu usei pra fazer essa make. Eu basicamente usei sombra, uma base branca e glitter. Foi bem de boa, bem simples. E eu falei pra vocês separarem pra gente fazer juntas agora essa make. Então vamos lá. Ah, teve uma coisa que eu esqueci. A gente tem que usar fita, tá bom? Que é pra poder deixar aqui bem marcadinho. Então se você não pegou a fita, aproveita, corre pra pegar, que aí a gente vai começar. Eu vou usar aqui uma fita, eu tô pegando a minha fita. Eu vou usar uma fita azul pra combinar com a make. E aqui, ó. A fita, ela... Tem muita gente que não usa, muitos maquiadores que não gostam. Eu gosto bastante, eu acho que ela auxilia bastante quando você não tem, assim, muita coordenação pra deixar um negócio super retinho, como foi aqui no caso. E fica bom, principalmente pra quem é iniciante, pra quem tá começando, não tem tanta coordenação na mão, a fita sempre ajuda. Vamos lá. Vocês podem ver que aqui eu puxei o esfumado, mas eu não deixei tão pra cima. Eu gosto dele um pouco mais pro ladinho, um pouco mais jogado pro lado. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. O que a gente tem que ter cuidado quando coloca a fita? Não deixar uma discrepância entre os dois lados. Por exemplo, esse aqui tá pro lado. Se eu colocar essa fita aqui pra cima, vai ficar estranho. É como se fosse um delineado que tivesse torto de um lado e que não ficasse igual ao outro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar colar a fita na mesma direção do outro lado. E assim, nunca vai ficar exatamente igual, porque os nossos olhos são diferentes. Nossos olhos não são gêmeos, eles são primos. Mas a gente pode tentar amenizar essa diferença dos nossos olhos, essa assimetria do nosso rosto, que é completamente normal. Se você não é simétrico, tá tudo bem, eu também não sou. Então, ó, eu deixei aqui mais ou menos na mesma linha, mais ou menos parecido. E a gente pressiona bem, porque a gente não quer que essa fita saia no meio da nossa maquiagem, vai ser um desastre. Então, pressiona bem e estamos prontos para começar. Como eu passei a base, aqui acumulou um pouquinho, porque eu tenho a pálpebra um pouco caidinha, um pouco inchada. Então eu vou só dar uma espalhadinha para ficar tudo certo. A gente vai começar o nosso primeiro passo, que eu mostrei lá pra vocês nos stories. A gente vai usar essa base de sombra. Perguntaram aqui se a fita não tira a maquiagem de baixo. Então, se a tua maquiagem tiver bem construída, não. O que aconteceu aqui? Eu passei bastante pó em cima da maquiagem, em cima da base, justamente para ele não tirar. E também essa fita, ela é dessas bonitinhas que a gente coloca no caderno. Ela não é uma fita daquelas durex super duras. Então, ela não vai tirar tanto produto quando eu tirar aqui. Só é você colocar uma fita que seja mais leve, assim, seja mais tranquila, que não seja aquelas próprias. Você não vai colocar uma fita isolante no seu rosto, né? A gente bota uma que seja bem mais tranquila. Agora, eu vou pegar minha base branca. Eu sempre gosto de usar base branca, que é, tipo, super branca. Se você não tem base branca, você pode usar um corretivo claro, que dá quase o mesmo efeito. E aí, eu vou passar aqui rente aos meus cílios. A raiz dos meus cílios. Não vou passar muito, vou passar bem pouquinho. E aí eu venho esfumando com os dedos. Se você tiver a unha muito grande, você pode esfumar com um pincel, mas eu gosto sempre de espalhar essa base branca com os dedos. Qualquer base, na verdade, eu acho que fica bem melhor se você espalhar com os dedos. E aí eu vou passar por toda a minha pálpebra móvel. Pálpebra móvel é essa parte do olho que mexe. E pálpebra fixa é essa parte do olho que fica parada, a parte da pálpebra, no caso. E aí eu vou passar aqui por toda a minha pálpebra móvel e vou pegar o canto externo da minha pálpebra fixa. Ou seja, essa parte daqui que é onde a gente faz o gatinho do delineado. Então eu vou puxar um pouquinho aqui pra cima. E eu vou esfumando com o dedo, dando batidinhas pra ficar bem suave. Por que eu coloco a base branca?
Vocês devem estar perguntando, né? Tem necessidade disso? Não tem uma extrema necessidade disso, mas eu acho que pigmenta muito melhor a nossa sombra. E como eu não vou estar usando uma sombra daquelas profissionais, eu vou estar usando uma sombra mais de boinha, então eu prefiro usar essa base branca pra que fique bem pigmentada, que eu me certifique que fique bem pigmentada. Coloquei a fita, coloquei a base branca, esfumei, tá tudo certo. A gente vai vir agora com a sombra. Tá aqui a minha paleta de sombras. Que é a paleta, eu vou usar essa paleta Sky, que é toda azul e verde. E eu vou tentar, se você tá aí com uma paleta rosa, se você separou uma paleta rosa, não tem problema. Eu vou tentar ver a cor que é mais parecida com a cor do meu glitter. Porque se eu colocar uma cor que é um azul escuro e o meu glitter claramente é um azul claro, um azul bebê, vai ficar muito diferente. E não é a ideia que a gente quer. A gente quer dar uma ideia que o glitter tá saindo do delineado. Então, eu vou usar essa cor aqui, que é a cor de azul bebê, assim, mais parecida, um pouquinho misturada com essa, que é mais verde água. E eu vou tentar achar o tom que é mais parecido com o tom do glitter que eu vou usar. O glitter que eu vou usar é um azul bebê, assim, bem clarinho, e o tom que eu acho que é mais parecido são esses dois. Então, eu vou misturar esses dois tons e vou passar aqui. Ó, o pincel que eu vou usar, eu não tenho a referência dele, porque já passou, né? Ele é um pincelzinho de depositar, como se fosse um pincel lápis. Vocês sabem um pincel lápis? É um pincelzinho lápis, mas a gente também consegue esfumar um pouco com ele. Ele é bem pequitito e ele é bom pra gente passar aqui embaixo dos olhos, mas eu vou usar aqui em cima. Vou misturar as duas cores que eu falei. E vou aplicar aqui como se fosse um delineado, bem rente à raiz dos meus cílios superiores. Bem rente à raiz dos nossos cílios. Ah, tenta não puxar aqui, tá? Pro começo. Se você quiser, você pode puxar um gatinho aqui no começo do olho. É totalmente opcional. Pro meu tipo de olho, que é mais redondinho e caído, eu não gosto muito. Mas é totalmente do seu gosto, tá bom? Vou voltar aqui e vou puxar como se fosse um delineado, tá vendo? E vou esfumar um pouquinho o começo desse delineado. E aqui vocês podem ver que eu não aplico tanta força no pincel, isso é muito importante. Não precisa aplicar muita força no pincel, a gente pode só vir delicadamente. Se você não tem essa delicadeza, é só pegar aqui, ó. Quanto mais pra fora do pincel você pegar, quanto mais em cima você pega no pincel, mais força você aplica. Mesmo que sem querer, você acaba aplicando muita força. Então você pega aqui, ó, no finalzinho do pincel e vai aplicando. Por mais que você não tenha tanta precisão, não tem problema. Você aplica com delicadeza. E agora, para dar um esfumadinho melhor, eu vou usar um pincel de esfumar. Esse aqui, a referência dele é o Gama 06 da Levangie. É um dos meus pincéis favoritos para esfumar. Eu acho o tamanho dele maravilhoso. E a gente vai vir aqui só no comecinho, na bordinha, e esfuma. Pode puxar bem para fora também, que vai dar um efeito alongado pro nosso olho. Para quem tem olho pequeno ou olho caído, isso é perfeito, porque dá uma ideia de que teu olho é maior, que tua pele é mais levantada. É um botox, praticamente. E aí a gente esfuma bem aqui. E eu acho que tá bom. Quando você achar que tá bom, não tem problema ficar meio marcado, porque o glitter vai cobrir. Então não precisa ficar totalmente perfeito. É só para também não deixar muito marcado. Eu vou pegar essa sombra aqui, que é Color. É um azul um pouco mais escuro. E eu vou colocar bem rente aqui no cantinho do meu olho, aqui, bem nessa parte aqui. Pra dar uma afundada nesse cantinho.
É um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença no final das contas. Pronto, tudo certo aqui. Vamos para o glitter. Na verdade, antes de tudo, toda vez que eu faço um esfumado, eu acho muito importante, por mais que o esfumado já esteja perfeito, eu venho com um pincel maior, é um pincel de esfumar um pouco maior, e eu passo aqui só em cima, só pra dizer que eu passei alguma coisa mesmo, pra dar um acabamento melhor no esfumado. Não importa o quão perfeito esteja, eu sempre venho com esse pincel só pra dar um acabamento, porque acabamento é tudo. Sua maquiagem pode ser a mais simples do mundo. Se ela tiver um bom acabamento, um acabamento profissional, ela fica como se fosse profissional. E agora eu vou dar pra vocês a dica do glitter. Vamos lá. Eu pedi pra vocês separarem glitter. Eu aqui separei 2 tipos de glitter. Um glitter comum, aqueles glitter normal que a gente usa no carnaval. Esse aqui é azul, azul bebê. A referência dele é Sombra Asa de Borboleta 162, pra quem quiser. E esse glitter flocado. Por que a gente chama de flocado? Porque ele tem umas bolinhas maiores, olha a diferença. Esse aqui é um glitter comum, de glitter de carnaval. E esse é um glitter flocado, tem uns flocos maiores. Eu gosto de misturar os dois porque dá esse efeito que fica muito bonito. Esse aqui é o Asa de Borboleta 911. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Eu peguei um pote, na verdade, essa aqui é a parte de cima do meu pó compacto que quebrou. E eu vou aproveitar, né? Não vou desperdiçar. O que eu fiz aqui? Eu misturei os 2 glitters, coloquei os dois, um pouquinho dos dois. E aí eu vim com esse Magic Fix da Ruby Rose. Na verdade, isso aqui é um primer de pele, mas a gente tem que achar multifunções para os nossos produtos, que é para otimizar, né, o uso deles. E aí, esse sérum, que é o Magic Fix, ele seca na pele. Eu percebia que quando eu passava, ele deixava a minha pele bem seca. E aí eu pensei, nossa, ele seria uma ótima cola de glitter. E aí eu vi que várias maquiadoras profissionais estavam fazendo isso também. Então eu pensei, então tá tudo certo. Ele é uma ótima cola de glitter, deixa o glitter bem preso. E ele é bem mais fluido que uma cola, porque ele é um líquido total, ó. Ele é um líquido, totalmente líquido. Então, ele deixa a parte de esfumar um pouco mais fácil, por isso que eu prefiro usá-lo. Mas se você não tiver e você quiser usar uma cola de glitter, tá tudo bem. Aqui eu já misturei os dois. E vou colocar um pouquinho do Magic Fix. Ó, coloquei aqui, eu não vou virar porque senão vai cair. E aí eu vou vir com o meu pincel de esfumar. Cadê? Tá aqui meu pincel de esfumar, pensei que eu tinha perdido. E vou misturar o glitter com o sérum. Ele tem que ficar assim, tipo uma lama. Ele não pode ficar muito líquido, senão não vai dar certo na hora de você esfumar. E ele não pode ficar muito grosso, senão ele também não vai dar certo. A ideia é ele ficar uma lama. Bia, qual a medida correta? Qual a medida exata? Não faço a mínima ideia. Depende do glitter, se o seu glitter é pequeno, se é grande. Depende do sérum que você vai usar. É muito no olhômetro. Quando ele estiver assim, como uma lama, uma laminha mesmo, nem tão densa e nem tão fina, tá na hora de colocar no rosto. Então vamos lá. Meu pincel de esfumar. Não tem problema usar com pincel de esfumar, não vai estragar o pincel. Esse aqui eu também não tenho referência, mas pode ser o Gama 06. É o mesmo pincel praticamente. A diferença é que esse aqui, as cerdas dele são um pouco mais macias e esse aqui tem as cerdas um pouco mais duras, porque esse aqui é de cerdas naturais. Como ele já tá meio usado, a cerda dele é um pouco mais dura e eu opto ele pra sempre usar glitter com esse aqui, mas já é totalmente opcional, eu poderia usar com esse aqui, não tem problema. Até porque o sérum, ele dissolve com a água, né? Você bota na água e pronto, o pincel tá novinho. Então não tem problema, não é cola. Muita gente tem medo de colocar cola no pincel de esfumar e tem medo de perder o pincel pra sempre. Mas se a gente passar um demaquilante, fica tudo certo. Vamos lá. Eu vou aplicar com batidinha, não precisa esfregar aqui, tá? Ó, tô dando batidinha.
puxar um pouquinho pra fora também. Uma ideia boa é você tirar o excesso do pincel. Vou usar aqui a minha mão. E aí você vem com o pincel já quase sem produto e vai jogando mais pra cima pra dar uma esfumada. Pode usar o dedo também, ó, não tem problema. Só pra dar uma esfumadinha nesse glitter. Ó, quando eu viro pra cá parece que tem um monte de glitter, né? Mas é só a luz que reflete, tá tudo bem. E aí eu volto com o pincel na colinha e passo um pouco mais aqui. Eu gosto de deixar eu quero deixar esse meio aqui com bastante glitter pra ficar bem chamativo. Porque quando eu abro o olho, essa parte aqui é a parte que chama mais atenção, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa parte aqui é a que mais fica bonita. Como eu conheço o meu rosto, eu conheço o meu olho, eu sei que essa parte aqui é a parte que mais aparece, então é a parte que eu quero chamar mais atenção. Mas aí, se você gosta do começo do seu olho, se você gosta do final, do meio do seu olho, é muito pessoal. Eu gosto desse cantinho aqui, então eu vou dar mais ênfase pra ele. Usei quase toda a laminha aqui, tinha aqui quase toda, né? Tem um monte. Isso aqui que já tá grudado. E aí eu senti falta do flocado, quero mais de glitter flocado. O que eu vou fazer? Vou vir com um pouquinho mais do meu glitter flocado, só um pouquinho, porque esse glitter é bem caro. Vou fechar aqui. Alguém tinha perguntado a referência do glitter, de novo, é o 911, é asa de borboleta. A marca é asa de borboleta. Não, a marca é cigana. O tipo é asa de borboleta. Vamos lá. Ainda tem um pouco de lama de fix aqui no meu pincel. Então, eu vou pegar um pouquinho mais, especificamente do glitter flocado que a gente colocou na nossa plaquinha. E eu vou vir na parte onde eu quero que chame mais atenção. Porque esse glitter flocado, como ele tem o brilho maior, né, a bolinha é maior, ele reflete mais luz. Então, quando a luz bate, ele chama mais atenção. Então, a gente vai vir com ele aqui na parte onde a gente quer chamar a atenção, onde é a parte onde a gente gosta. Se você quiser colocar em tudo, pode colocar em tudo, não tem problema nenhum. Ah, é importante você selar bem sua pele, tá? Antes de fazer isso, porque senão vai ficar só glitter. Vocês sabem como a gente é com glitter, né? Ele fica na sua vida, entra na sua casa, entra na sua vida, e aí já era. Tá. Eu não sei se tá dando pra ver por causa da luz, ó, mas eu gostei bastante. E eu tô olhando aqui no espelho pra ver se deixa os dois lados pelo menos parecidos, assim. Não tem como deixar igual, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente vai tentar deixar parecido. Peguei mais um pouquinho e vou botar mais um pouquinho aqui. Pronto. Eu acho que tá bom. Vocês acham que tá bom? Pronto. Tá. Aqui a gente já foi, então. Lembra de limpar o teu pincel, tirar o excesso do glitter, porque vai sujar tudo. Vamos lá. Agora eu vou tirar... Amado, esse é meu trabalho, eu trabalho com isso. Uai, você quer que eu faça o quê? Paciência, né? Vou tirar aqui. Acho que você que deveria estar arranjando alguma coisa pra fazer, né? Que tá aqui no meu vídeo enchendo meu saco. Oxe, dá licença. Ó, vou tirar aqui. Tudo, né? Podemos ver que ficou uma marquinha, mas não tem problema, ó. Não tirou tanto produto, tá? Tirou um pouquinho de produto, mas não foi tanto. A gente vem aqui e dá uma batidinha.
E pronto, daqui a pouco a gente bota um pouco de pó. Fica da hora. Você tá tão famoso que tem até hate. Gente, a gente vê o nível, né? Olha o nível que eu cheguei. Tem o hate. Ai. É porque a quarentena tá deixando o pessoal sem ter o que fazer, né? Aí eles não trabalham, não fazem nada pra encher a vida dos outros na internet. Mas enfim, foco no que é importante. O que é importante é a nossa maquiagem. Voltamos com aquele pincel que a gente usou de primeira, lembra? Aquele pincel pequenininho, um pincel lápis. Vamos voltar com esse pincel. Eu disse pra vocês que ele era bom pra quê? Pra passar embaixo do olho. Então a gente vai fazer exatamente isso. Ele vai cumprir a função dele aqui. Vamos vir com a mesma sombra que eu usei em cima. E eu vou aplicar aqui embaixo do olho. Nessa hora eu gosto de olhar pra cima, então eu tô aqui com meu espelho quebrado, né, meu espelho. Vou colocar ele aqui em cima. E eu vou passar aqui esse pincel. Essa parte aqui eu acho muito importante, da gente tentar unir. Tá vendo aqui que ficou uma divisória entre a parte de baixo e a parte de cima? Eu não gosto disso. Eu acho que é assim, tá tudo nos detalhes, tá? É esse detalhe que me incomoda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou esfumar um pouquinho pra não deixar essa divisão tão marcada. Tá. E aí, eu também vou vir com o meu queijinho, que na verdade é uma espuma. Espuma não, como é o nome? Esponja de maquiagem de pó, que eu chamo de queijinho. E eu vou só dar um acabamento aqui pra ficar tudo na mesma... Ó, tudo na mesma vibe, tudo uma coisa só. Isso faz toda a diferença, tá, gente? Os detalhes fazem toda a diferença na vida e na maquiagem principalmente. Porque o que a gente tem que pensar, por mais que você não seja uma profissional, se você se atenta aos detalhes, se você presta atenção nas pequenas coisinhas, as pessoas já vão te olhar com uma coisa diferente. Vão pensar, nossa, ela tem todo um cuidado com a maquiagem, ela tem todo um cuidado com o que ela tá fazendo, né? Não só maquiagem, mas na vida. Então é importante. Peguei de novo o pincel, dei uma batidinha pra tirar o excesso e vou passar só um pouquinho aqui na frente. Não vou vir até o final, por quê? Porque eu gosto de colocar sempre uma cor mais clara aqui no começo, porque eu gosto de ter o olho grande. Acho bonito, bem Juliana Paz. Então, eu vou passar só até aqui assim, e nesse cantinho da lágrima, eu vou vir com o mesmo pincel, que eu vou dar uma limpadinha na minha mão. Eu não sei onde tá o meu paninho de limpar. Mas sempre é bom você ter uma toalhinha ou um papel higiênico para você limpar os pincéis. Que assim você não precisa ter 200 pincéis. Sério. Ai, minha produção, gente, arrasou. Olha, eu já limpei uma boa parte do pincel, mas, ó, já limpou, tá? Ele tá pintado porque a sombra é pigmentada, mas tá limpo. E aí eu vou vir com a mesma paleta, essa sombra Lightning, que é uma sombra shimmer. Ó, botei um pouquinho aqui dessa sombra, que é uma sombra brilhosa. Ela é muito boa de ser passada também com o dedo. Sombra shimmer, eu sempre recomendo passar com o dedo. Como as minhas unhas estão grandes, eu não consigo alcançar aqui no cantinho da lágrima. Então vai ter que ser com pincel. Vou vir aqui com o pincel e... olha o brilho que dá. É lindo. Gente, isso abre o olho totalmente. Cai um pouquinho dentro do olho, né, mas faz parte. E agora eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Top. Tá. E aí, eu também quero passar um pouquinho de glitter aqui dentro.
Eu vou usar a mesma paleta. Essa paleta é super versátil, né? Eu gosto quando a gente tem uma paleta que a gente pode usar pra fazer a maquiagem inteira com uma só paleta. E essa aqui tem glitter prensado. Eu adoro glitter prensado pra colocar em alguns detalhes. Eu vou usar essa aqui, que se chama Cloud, nuvem. Vamos botar a nuvem no cantinho interno do olho. Eu vou usar o mesmo pincel, porque aqui a gente é multifunção. A gente não, o pincel é multifunção. Ó, peguei um pouquinho aqui no pincel, vou abrir o olhão e só deposita. Só deposita, já fica um glitter bem bonito. E eu vou puxar aqui pra cima esse glitter, pra unir os dois. Ó, eu uni o glitter azul com o glitter prateado, fica uma coisa só, fica lindo. Pronto. E aí, já me perguntaram aqui qual lápis branco que eu uso. Sempre perguntam qual lápis branco que eu uso, porque o lápis branco que eu uso é sempre bem pigmentado. Tem alguns profissionais que gostam de usar corretivo dentro da linha d'água. Eu não gosto de usar corretivo dentro da linha d'água, primeiro, porque eu tenho olhos sensíveis e às vezes as minhas clientes também têm olhos sensíveis, então eu não acho legal. Segundo, que o olho é um lugar muito sensível, né? Então o corretivo é feito pra pele, não acho legal também. E terceiro, porque tem tem lápis muito bons, tipo esse da Playboy, que é um lápis maravilhoso. Ele é super baratinho. Assim, eu acho que é menos de 10 reais. E ele, ó, é grandão, tá vendo? Gosto bastante. E ele é super branco, então dá um destaque. Olha o olho. Opa. Desculpa, gente, foi coisa da bateria que tá acabando. O olho com o lápis branco e o olho sem o lápis branco. Tá uma diferença, não dá? Então vamos lá. Deixa só a minha produção querida pegar o meu carregador. Aquela, né, fala produção, e do nada é minha mãe. Assim. Gente, vou só botar o celular pra carregar aqui. O BT Velvet na linha d'água funciona bem. Nossa, realmente é uma boa ideia usar uma base. Base que eu digo base de sombras. Foi, eu acho. Usar uma base de sombra na linha d'água, eu acho que é legal. Vou testar, porque eu preciso de um pincel próprio pra isso, e no caso eu não tô aqui com a minha penteadeira, com os meus pincéis todos. Então hoje eu vou usar o meu pincelzinho da Playboy. E aí eu puxo um pouquinho, na verdade é bom fazer isso com os dois. Vou fazer olhando pra câmera. Ó, minha mão toda suja de glitter, completamente normal. Puxo um pouquinho aqui pra baixo e pinta. Muita gente tem agonia, mas depois de um tempo você pega a prática e você fica tranquilo. Pronto. Pode pintar bastante, deixar bem branco. Deixa eu ver aqui no espelho. Pronto, do jeitinho que eu gosto. E aí você pode até unir aqui no comecinho com a sombra clarinha que a gente usou. Realmente, é bem pigmentado, é por isso que eu gosto dele. Pigmentado, barato e a fórmula dele é tranquila, não tem nada prejudicial à pele, ao olho. Gosto bastante. Agora a gente vai colocar o cílio, que a gente vai mostrar aqui na live o cílio. O que a gente vai fazer antes de colocar o cílio? Fazer um acabamento aqui, tá vendo? Que aqui tem um acabamentinho pra deixar ele bonitinho. Então a gente vai fazer isso. Como? Com um delineador. Pode ser também com um lápis preto, se você preferir usar um lápis preto. Eu acho que não fica tão pigmentado quanto um delineador. Então vou usar um delineador. Vou usar essa caneta delineadora aqui. Eu gosto de caneta pra fazer esses detalhes e essa é super fininha. Gosto muito. Vamos lá. Vou olhar pra baixo aqui. E eu vou fazer só um traço ao redor da minha linha dos cílios. Eu esqueço as palavras. Só uma linha bem simples, não precisa de muito. E quanto mais fina, melhor. Ó, eu faço de uma vez a linha. Essa ficou fina demais. Deixa um pouquinho mais grossa no final. Pronto. Ó, vocês podem ver, eu desenho a linha e depois eu só vou preenchendo as partes que ficaram falhadas.
eu tô fazendo aqui sem apoio nenhum, não tem bancada, não tem nada aqui. Se você não tem tanta prática assim na hora de fazer o delineado, na hora de fazer a linha fininha, o que eu te aconselho? Busca apoio, procura um apoio, seja um apoio numa mesa, seja o apoio aqui no seu rosto, tá? Você tem que ter apoio, porque isso torna tudo mais fácil. E segura o pincel, tenta segurar o pincel um pouco mais no começo. Lembra que o pincel do esfumado eu mandei vocês segurar, mandei não, eu pedi pra vocês segurarem no final? Por quê? Porque fica mais leve a mão. Aqui a gente não quer uma mão leve, aqui a gente quer uma mão certeira. Então o que a gente faz? Pega bem aqui no começo, apoia no rosto, apoia numa bancada e ó, faz o risquinho certinho, bonitinho. Importante não falar enquanto tá fazendo também, senão vai borrar. E aí, a gente já tá pronto pra botar o cílio. No meu caso, não, porque eu tenho cílio de índio, né? Eu sou amazonense, gente. O cílio é bem pra baixo. Asiático também tem essa característica de ter o cílio bem pra baixo. E aí, o que eu vou fazer? Vou usar o meu melhor amigo, Curvex. É uma maquinazinha. Minha mãe fala que parece máquina de tortura. E a gente usa essa maquinazinha pra curvar os cílios. E aí, os meus cílios, eles são grandes, eles têm um tamanho bem bacana, só que eles são muito retos. Então, eu uso isso aqui para me ajudar a colocar o cílio. E aí, ó, eu encaixo no meu olho e aperto. E aí, como que eu faço para deixar o meu cílio bem curvado? Tem muita gente que diz que não consegue usar o Curvex. Ó, eu primeiro boto bem rente a raiz dos meus cílios. Bem rente, tá? E aperto. Depois que eu fiz isso, eu puxo um pouco mais pra frente, pra ficar mais ou menos no meio dos cílios, e aperto de novo. Aperto bem. Aí eu solto, já deu uma curvada legal. Aí eu venho bem pra pontinha dele e aperto. Então o que eu vou fazer? O meu cílio, ele tá bem rente à raiz. Então eu aperto bem rente, ele vai ficar todo virado. Aí eu aperto no meio, ele vai dar uma curvinha. Eu aperto na ponta, ele vai ficar bem curvadinho, entenderam? Não sei se fez sentido pra vocês. Mas a ideia é não deixar ele chapado, é deixar ele um C, né? Deixar ele curvadinho. Então a gente vai fazendo isso. Coloca na raiz, coloca no meio, coloca na pontinha, que ele vai ficar bem curvadinho. E na hora de botar o cílio, ajuda. Porque o que acontece? Muita gente fala, Bia, coloca o Curvex antes ou depois do cílio. Antes, tá? Não vai botar Curvex com o cílio pronto, a menos que seja um Curvex próprio para cílio postiço, tá? Esse aqui no meu caso não é um próprio, ele é um Curvex comum, então eu vou usar antes. Se eu usar ele depois do rímel, pode quebrar o meu cílio, tá, gente? Então nunca depois do rímel, sempre antes. A técnica para não deixar o cílio chapado é a gente ir fazendo por partes. Faz no comecinho, bem na raiz, faz no meio, faz na ponta e pronto. O meu, vou fazer aqui, começo, meio, ponta. O Curvex é bem agoniante. Tem muita gente que não consegue usar, mas eu amo. Cílio curvadinho. E aí eu vou vir com rímel. Toda vez que usar Curvex, rímel sempre à prova d'água, beleza? Muito, muito importante. Por quê? Qual é a lógica? A lógica é, quando você passa o Curvex, você tá entortando seu cílio. Pela lógica, quando a gente faz uma chapinha no cabelo, tá aí, é um ótimo exemplo. Quando a gente faz um babyliss, a gente tá entortando o nosso cabelo, que é o que a gente tá fazendo com o nosso cílio. A gente entorta ali o nosso cílio. Com o tempo, conforme a gente vai, principalmente aqui em Manaus, é muito úmido o clima, tem muita água no ar. Quando a gente sai de casa, o que acontece com o nosso babyliss? Ele escorre, né? Quando a gente molha, quando a gente sua, quando a gente vai para um lugar muito úmido, nosso babyliss escorre. E vai ser a mesma coisa com os nossos cílios. Conforme o tempo for passando, o nosso cílio ele vai voltando à curvatura normal, o que é completamente comum. Só que o que acontece? Quando a gente usa um rímel à prova d'água, ele é muito mais resistente, ele é à prova d'água. Ele não vai deixar com que a água do ar entre em contato com o seu cílio. E o seu cílio vai continuar curvado por muito mais tempo. Então essa é a lógica. O rímel normal, ele não segura tanto e ele não é resistente. Logo, ele não vai segurar o seu cílio curvado, entendeu? Então a gente vai usar sempre, com Curvex, sempre rímel à prova d'água. Senão ele não vai segurar. E aí é a mesma coisa que nada. Você vai perder muito tempo usando o Curvex
e não vai ter efeito nenhum, porque assim que você coloca o rímel normal, o cílio volta à normalidade, fica pra baixo, beleza? Vamos lá. Vou usar, aqui eu vou usar bem pouquinho rímel, aplicando normal, tá? De baixo pra cima. Bem tranquilo. Não precisa botar muito, só uma camada é suficiente, porque a gente vai botar o cílio. Só pra dar um tchan, beleza? E vou usar também rímel nos cílios de baixo. Os meus cílios de baixo são bem longos, como vocês podem ver. O indicado é passar o rímel antes ou depois de aplicar os cílios. Isso eu acho que é escolha pessoal. Eu, pessoalmente, prefiro usar antes o rímel do que aplicar o cílio. Por quê? Porque como eu vou curvar os meus cílios, vou ter que segurar os cílios pra cima, se eu usar o rímel depois, pode ser que meu cílio já tenha voltado, né, ficar pra baixo. Mas isso é o meu cílio. Se o seu cílio é curvadinho, eu não tenho necessidade de usar o rímel necessariamente antes do cílio postiço. Se o seu cílio já é pra baixo, é mais asiático, mais indígena, então é bom, eu recomendo você usar antes, porque senão vai ficar, eu não sei se vocês já viram, a pessoa fica com o cílio natural pra baixo e o cílio postiço pra cima. Fica claro que a pessoa tá usando cílio postiço, fica claro que aquilo foi mal colado. Então a ideia aqui é a gente deixar o cílio natural curvado na altura da curva, né, do cílio postiço e tentar deixar os dois mais unidos. Mas também você pode usar os dois. Você pode usar o rímel antes do cílio postiço e depois do cílio postiço. Não tem problema nenhum. Eu pessoalmente não gosto de usar rímel depois do cílio postiço, só se for muito necessário, porque eu não gosto de passar rímel no meu cílio postiço. Porque os meus cílios postiços são todos falsos, vamos dizer assim. Não é de animal de verdade. Não é mink verdadeiro. É tudo sintético. Então, se eu colocar rímel nele, depois pra tirar eu vou ter que passar demaquilante, pode danificar o cílio. E eu gosto de usar um cílio por muito tempo. Eu uso o cílio até 10, 20 vezes. Então, né, pra mantê-lo bonito, assim, né, curvadinho, eu prefiro não passar rímel nele. Não é indicado. A menos que o seu cílio seja de mink, né, de pelo natural. E agora eu vou passar aqui embaixo. Muito bom. Isso é muito bom, na verdade, pra ensinar pra vocês. Bia, caguei no rímel. O que eu faço? Fiz besteira. Gente, muito simples. Nunca, em hipótese alguma, limpa com ele molhado, tá? Deixa secar. Quando secar, você vem com o cotonete e tira de uma vez. Ele não vai borrar. Ele tá molhado agora. Se eu passar o meu cotonete com ele molhado, vai borrar o meu rosto inteiro, o meu contorno do nariz vai sair, vai ficar uó, vou ter que passar base, tudo de novo. Quando ele secar, eu passo o cotonete, ele sai e fica tudo legal. Não vou precisar danificar minha maquiagem. Mas isso é completamente normal, principalmente quando eu tô falando enquanto eu faço, tá? Não se afobem, não tem problema. Vamos lá, eu vou passar aqui embaixo. Se borrar embaixo também, eu já tenho uma técnica pra passar embaixo. Então é difícil eu borrar. Mas se você borrar, é só passar, faz o mesmo plano. Espera secar, passa o cotonete e pronto. Certeza que o erro foi planejado. Foi tudo planejado, tá tudo aqui na minha cabeça, gente, até os erros. Pronto. Aqui ficou uma bolinha meio grossa, eu vou só passar o dedo pra tirar. Pronto. Vamos lá. Estão perguntando aqui qual a marca dos meus cílios. Deixa eu achar os meus cílios. Ah, eu não tô com a caixa deles aqui. Só tô com o cílio solto. Mas eu vou dar uma indicação de marca aqui pra vocês. Eu gosto da Levangie. Ela tem os cílios e Miss Friend. Tem os cílios ótimos. São todos falsos. Eu não uso nenhum cílio verdadeiro. Porque eles matam animaizinhos. Se vocês não sabem, o cílio mink... Mink é um animalzinho, ele parece um castorzinho, e eles matam esses animais, eles tiram a pele e o pelo desses animais pra fazer cílio postiço, eu não acho isso legal.
Então, a gente usa cerdas sintéticas, tá bom? Sempre. E aí, esse aqui é da Levangie, eu não sei, ele não vem com referência a esses cílios, eu fico muito chateada porque ele não tem referência, então sempre me perguntam, mas eu não tenho como falar pra vocês a referência certa. Mas é esse aqui, ó, ele é bem cheinho, mas no começo ele é menor e ele vai ficando maior conforme, né, a estrutura dele vai acontecendo. Por que que eu acho legal esses cílios? Eu sempre uso o cílio que começa pequeno e vai ficando maior. Por quê? Porque o meu olho, ele é caído. Pode ver aqui, ó, que o meu olho, ele sobe e ele cai. Ele não é um olho que continua, não é puxadinho pra cima, sabe? Então, ó, ele sobe e ele cai. Então, a ideia aqui, ó, é justamente esse cílio, ele sobe e ele continua aumentando. Ó. Se eu deixar ele reto, ele é crescente. E aí ele dá no meu olho uma impressão de que o olho é crescente também, entendeu? Foge do caído. E eu gosto bastante. Porque eu amo o meu olho, mas eu não gosto do fato dele ser caído. Cadê? A cola. Cola. Me indica uma marca de cola para cílios. Essa aqui é boa. O nome é Envy. Ela é boa, eu gosto dela. Eu gosto bastante de cola transparente. Eu nunca uso cola preta, porque eu acho muito difícil e ela faz uma besteira, assim. Mela tudo, não gosto. E cola, rímel é fácil de tirar. Cola já é uma outra situação. Vou passar aqui. Não vou usar uma camada muito forte, até porque eu tô fazendo agora, daqui a pouco eu vou tirar essa maquiagem. Mas se eu fosse, assim, pra uma festa, eu colocaria uma camada um pouco mais grossa. Não muito grossa, um pouco mais grossa. E enquanto seca, eu vou limpar esse negócio do meu nariz que tá engraçado. Aqui sempre tenho um cotonete. O melhor amigo da maquiadora ou da pessoa que faz maquiagem é o cotonete. A gente sempre limpa delineado. Se, por exemplo, o seu esfumado não ficou reto, você vem com o cotonete, tuque, pronto, ele resolve o seu problema. Vou tirar aqui. Opa, não secou. Não secou totalmente, ó. Era pra ter secado tudo. Mas, ó, mesmo assim, não secou totalmente, mas mesmo assim, ó, tirei, pronto. Resolveu o problema. Só que eu tive que esfregar um pouquinho, mas não manchei a maquiagem, não tirei o contorno, não tirei a base, ó. É isso. E ficou todo o resto aqui no cotonete. Se eu tivesse tirado com ele molhado, quando eu puxasse, ele ia sair arrastando pela minha pele e pra tirar seria muito mais difícil. Então, ó, isso aqui não é sujo, tá? Isso aqui é um sinal do meu nariz. Vamos esperar o cílio secar. Ó, não sei se tá focando. Não sei se tá focando, meninas. O cílio, a cola, no caso, ela não pode ficar assim. A cola assim, ela tá molhada. Se eu colar a cola molhada no meu cílio, o que vai acontecer? Ela vai ficar sambando e o cílio não vai colar direito. Porque a ideia é quando a gente colocar na posição que a gente coloca, ele fique. Pra poder ficar bem seguro, bem fixo. Se a gente coloca a cola que não tá assim, com uma estrutura quase seca, ela vai ficar sambando no nosso olho e fica muito mais difícil de colar o cílio. Então a gente deixa ela secar, não completamente, mas quase. Deixa ela ficar assim, essa cola ela é branca, né? Aí ela fica meio azul e depois ela fica transparente. Quando ela tá mais ou menos azul é quando eu gosto de colar. Ó, já tá, ó, tá vendo aqui? Ela já tá mais ou menos, em algumas áreas ela já tá quase secando. Então, o que eu vou fazer? Momento muito importante, tá? Esse momento é crucial. Vou curvar um pouquinho os meus cílios. Eu deveria ter feito isso antes, mas eu tava conversando com vocês. O cílio tá bem curvadinho, ó. Tá vendo que ele tá fazendo tipo um U? É bom que ele esteja assim, porque fica mais anatômico. Vou olhar pra baixo. Meu espelho tá aqui. Tô olhando pra baixo. E eu vou colar primeiro no final e depois eu colo no começo. Bem rente à raiz dos cílios e olhando pra baixo que fica mais fácil. Colei. Só de encostar, como a cola já tá quase seca, ela já gruda. E aqui no comecinho. Pra colar no comecinho, se você não tiver tanta prática, você pode usar uma pinça. Mas eu já sou bem tranquila em relação a isso. Aí, ó.
Pisca, vê se ele tá te incomodando. O meu tá incomodando um pouquinho aqui no começo. E ajeita. Ó, pisca. Ele tem que ficar confortável. Não adianta nada ser o cílio mais bonito do mundo e não ser confortável, porque você vai sair, você vai pra festa. Imagina se aquilo fica te incomodando. Horrível. Então ajeita pra ficar bem confortável. Aí tem um pedaço de glitter aqui. Ó. Feito. Rapidinho. A gente colou no cílio em 20 segundos, foi isso? Rapidinho. E é isso, tá? Cílio. Colar cílio é muito simples, muito fácil. O negócio que você precisa é ter técnica, que eu tô te ensinando aqui, e prática, que aí é só você com você, tá? Chegou o espelho, olhou pra baixo, vem com o cílio, que já vai estar com a cola cortado. É importante cortar o cílio, tá? Pra não incomodar no começo nem no final. E vai estar curvadinho em U, porque você vai fazer... Opa, quase amei. Você vai fazer a dancinha do cílio assim, pra deixar ele bem curvado. Você vem aqui, ó, coloca um pouquinho no final e ajeita e cola no começo. Você encostou o cílio na pálpebra, se a cola estiver no ponto, que é quase seca, ele vai grudar e, ó, não sai mais, entendeu? Aí você coloca, ajeita, deixa secar um pouquinho pra ela secar totalmente no rosto e pronto. Agora eu vou dar uma dica muito legal pra vocês, porque eu fiz esse olho aqui e aí ficou um pouco de glitter na minha pele, porque caiu, né? Acontece, faz parte. Desse lado já não ficou tanto. Na verdade, quase não tem glitter aqui. Quase não tem glitter. Mas enfim, qual é a dica? Se caiu glitter na minha maquiagem, tava com a pele pronta, ficou horrível. O que que eu faço, Bia, pra não sair pra festa? Porque quando você tá na festa, vem a luz e a luz bate no seu rosto e tiver glitter, vai refletir um monte de... Aqui, tem um glitterzinho aqui, ó. Tá vendo? A luz do glitter, ela reflete na luz. Então vai parecer que a sua pele tá cheia de glitter. E muita gente não gosta, né, dessa visão. O que que a gente faz? A gente vem com uma fita, pode ser durex, qualquer fita que não seja tão... Você não vai vir com fita isolante. Sempre bom lembrar. Vem com uma fita, assim, aquelas fitas escolar, coloca e tira, coloca e tira. Por quê? Porque a base que tá na sua pele vai ficar na sua pele. Mas o glitter que não tá tão fixo na sua pele, ele vai grudar na fita e vai sair. E aí você fica com uma pele linda, com maquiagem de glitter, mas sem glitter na pele. E aí, só pra finalizar, vocês podem ver que o meu rosto tá um pouco brilhante, por causa das luzes aqui. O que que eu vou fazer? Pó. Só pra finalizar. Porque nós ainda temos um tempinho. Produção, pega meu pó ali, por favor. Ai, gente. Não, só isso aqui. Eu peço pó, a produção traz outra coisa. Tá, vou usar meu pó compacto. Eu amo pó compacto. Eu acho que eu gosto mais de pó compacto que de pó solto. Venho aqui. Venho aqui. Só onde tá brilhando. Na cara toda. Eu amo esse efeito brilhando. Eu não usei base mate porque eu gosto desse efeito que deixa a pele assim brilhando. Eu gosto muito. Mas a luz que vem aqui acentua e aí parece que meu rosto tá oleoso. E esse eu não gosto. Ó, selei bem a pele, não tá mais brilhando tanto. Tá com brilho ainda, mas tá com aquele brilho de dentro pra fora, sabe? Aquele brilho que a gente gosta. E aí, já tô com o contorno, tudo certo. Vou passar o batom pra finalizar essa make aqui com vocês. Na verdade, acho que eu vou usar o iluminador. Vamos de iluminador. Essa paleta aqui da Ruby Rose é de blush, mas tem um iluminador aqui que eu gosto muito, porque ele é meio dourado e a minha pele fica bonita com ele. Vou usar esse pincel. É um pincel de esfumar grande. Eu gosto de usar como iluminador, mas você pode arrumar várias opções pra ele. É um pincel de esfumar grande. Então, é isso. Eu também tenho aquele de vassourinha, mas eu acho que esse aqui fica melhor, porque ele concentra melhor o blush. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Quando eu passo o blush não, o iluminador com esse pincel, que é o pincel que as pessoas gostam de usar o blush, na verdade esse pincel não foi feito pra isso, tá? Ele foi feito pra limpar a sombra que caiu, por isso que o nome é vassourinha. Por isso que ele tem esse formato, porque ele limpa aqui, ó, bem anatômico. Aí as pessoas falaram, não, vamos usar isso aqui pra iluminador. Não entendi, mas
Mas as pessoas usam aqui, ó, porque ele também tem um formato anatômico pra cá. Só que eu acho que aqui, quando a gente faz o movimento, ele pega muita dessa parte. O iluminador a gente passa no zigomático, que é esse ossinho aqui, ó. É o ossinho da maçã do rosto. E eu sinto que quando a gente usa um pincel assim, ó, ele é menor, então ele concentra melhor. E aí eu tenho mais noção de onde eu tô usando o iluminador. Isso é bom até pra quem tem pele oleosa e não gosta de passar iluminador no rosto todo, que dá aquela impressão de pele oleosa. Você deixa ele concentrado pra só quando você virar o rosto as pessoas poderem olhar. Vou pegar aqui um pouquinho e vou passar, ó. Quase. Ó, tá vendo? Só quando eu viro o rosto, só quando ele entra em contato com a luz que dá pra ver. E é só nessa área aqui pra ficar bem concentradinho. Beleza? Do outro lado a mesma situação. Opa. Ó. Pronto. Eu gosto de puxar um pouquinho mais pra cima pra realçar essa parte do meu rosto. Linda, linda. Aqui no arco do cupido eu vou passar com o dedo. O iluminador você passa onde você quer realçar. Aí é sua escolha pessoal. Eu gosto do queixo, do arco do cupido e da pontinha do nariz. Não passo na testa, porque eu acho minha testa grande, mas se você gosta da sua testa iluminada, você pode também. Você pode passar onde você quiser, o iluminador é a sua escolha. O que vamos fazer agora? Batom. Batom, vou usar esse aqui. Power Stay da Avon. Ele diz aqui que é 16 horas e ele realmente foi o batom que eu usei na minha vida que mais durou. Ele dura muito, ele segura bastante, mas em compensação, eu já conversei isso com vocês aqui, eu acredito, que a gente já conversou sobre duração e hidratação. Na maquiagem a gente tem dois extremos, a hidratação e a duração. Se o seu produto ele é muito hidratante, ele não vai durar tanto. Se o seu produto é muito mate, muito seco, ele já vai ter uma duração maior. Então, por que ele vai ter uma duração maior? Justamente porque ele é seco, ele vai sugar todos os líquidos do seu rosto, literalmente, toda a oleosidade, e isso vai fazer com que ele fixe na sua pele, com que ele grude bem na sua pele, ou na sua boca, etc. Então, o batom hidratante, ele tende a não durar tanto, mas ele hidrata, ele deixa a boca com aspecto bonito, mesma coisa da base. Já a base ou o batom mate, ele gruda na pele e muitas vezes ele acaba mostrando, por exemplo, se a sua boca tá ressecada, aqui que nem a minha, quando eu passo o batom mate, ele suga o líquido e ele deixa ela mais ressecada. A base mate faz a mesma coisa. Quando você tem linha de expressão, alguma coisa do tipo, você usa uma base mate, ela suga o líquido da sua pele e ela fica mais mate. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, de não usar produtos muito mate se a gente não tiver aquela pele super hidratada ou pele de boneca. Qual base eu usei? Eu não fiz a pele aqui com vocês, mas eu usei essa base aqui. Essa base da Miss Larry. Ela é base pra quem tem pele madura, na verdade. Ela é de silicone e ela custou 10 reais. 10 reais. A fórmula dela é incrível, não tem nada, assim, não tem parafina, não tem parabeno, bem tranquila, é uma base bem de boa, porque ela tem silicone, né? Então, gostei bastante. Eu não indico ela pra vocês, porque eu tenho um lema na minha vida de que se não tem pra todo mundo, não tem pra ninguém. Essa base aqui eu comprei pra testar, assim, só que eu descobri que ela não tem uma gama de cores que abrange todo mundo. Ela só tem 4 tons de pele e esse aqui é o terceiro, ou seja, eu sou como se fosse a penúltima cor, então é pouca cor. E não tem pra menina de pele negra, não tem pra menina de pele retinta e não tem pra menina muito branca. Só tem pra pele, assim, tipo a minha, sabe? Então eu não recomendo porque eu acho que a marca vacilou muito nessa base. Então, mas eu gosto dela, só que eu não recomendo, porque ela vai contra alguns princípios meus. Enfim, vamos lá. Ah, se vocês quiserem uma opção de base que nem essa, que é muito boa, tem a da Candice Berenice, que tem gama de cores enorme, tem pra todos os tons de pele, tem pra todos os subtons de pele. Ela é maravilhosa, tem mais de 100 bases, é incrível. E também não é tão cara. Batom, vamos lá. Eu já passei um contorno aqui embaixo, tá vendo que tá fazendo sombra aqui na minha boca? Eu passei contorno pra minha boca parecer um pouco maior, que minha boca é bem pequena, eu tenho boca de branco.
Então, vou usar o batom. Vamos lá. Não tem muito segredo aqui, eu só vou aplicar fazendo... Não dá pra falar enquanto faço. Eu vou fazer um contorno da boca e depois eu vou preencher. Ó, se você quiser aumentar a sua boca, você pode fazer um contorno um pouco maior. Se não, não precisa. Eu não vou fazer, porque eu já coloquei o contorno aqui embaixo. E eu acho que já dá um efeito que eu gosto. Prontinho. Esse batom é engraçado que ele gruda, ó, no começo, mas depois ele seca. Então deixa assim. E é isso, gente. Gostaram? Eu gostei muito dessa make. Essa make, a minha boca tá grudando. Essa make quem fez foi a Virando Maquiadora. Eu dei os créditos lá no Stories, tá? Eu fiz uma parecida com a dela, ela fez vermelho. E eu fiz azul, porque eu sou caprichosa. Mentira, eu não gosto. Eu não gosto de vermelho. Não, combina, né? Eu não gosto de vermelho, mas eu sou caprichoso, então é isso. Eu vou só responder aqui que perguntaram. Já testou a boca da... A boca? Já testou a base da Boca Rosa? Gente, eu não vou comprar a base da Boca Rosa. Não comprei porque eu não gostei da fórmula. Tem muito parabeno. Na verdade, tem vários tipos de parabeno diferentes. Eu achei que não era possível colocar mais de um, mas tem 3 tipos de parabeno. Parabeno é um conservante que eles colocam na base e faz mal pra minha pele. Toda vez que eu uso o iluminador dela, eu fico com espinha e com bolhas de alergia no local. E então eu acho que é um produto muito caro que não tem uma fórmula boa. Então, é isso. E eu também não gostei muito das cores. Mas enfim, eu gosto muito dela. Ela é ótima. Só não gostei muito do produto. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e minha mão cheia de glitter damos tchau. Beijos!